Olá, bom dia. Hoje, sábado, 10 de fevereiro de 2024. Hoje eu vou falar para vocês de um princípio criado por um estudioso, da comportamento humano americano, já falecido, chamado Stephen Covey, que é autor de um livro sobre comportamento, Então, esse princípio chama-se 90-10, 90/10, cujo enunciado é o seguinte: apenas 10% da sua vida estão relacionados com o que se passa com você. Os outros 90% estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. Isso é uma coisa assim super interessante, porque é um princípio simples e que pode ser aplicado o tempo todo em nossas vidas. Eu entrei nesse assunto porque eu estou revisando meu livro sobre autoestima para uma segunda edição. Então, fazendo uma revisão, eu voltei a esse assunto, que é uma citação do meu livro. E ele é autor de um livro chamado 7 Hábitos Eficazes para o sucesso, para a evolução, certo? Então, o resumo disso é que nós não podemos ter controle sobre 10% do que acontece em nossa vida, mas os outros 90% são resultados das nossas reações. Isso é importante porque nós, às vezes, nos perdemos, no sentido de que nos perdemos muito, inclusive, com aquilo que acontece em nossas vidas, aquilo que acontece, todos os fatos, tudo aquilo que é no nosso exterior. E precisamos, então, aprender que nós podemos ser mais atentos para observar aquilo que nós podemos mudar e aquilo que às vezes nós não podemos mudar, certo? Então veja bem, 90% estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. Sendo assim, nós temos que aprender a trabalhar isso em nós. Eu costumo separar algo que eu digo assim: muitas vezes nós somos apenas reativos. Então nós reagimos àquilo que acontece conosco de forma instintiva, de forma inconsciente. E aí nós nos perdemos. Então, essa reatividade, de certa forma inconsciente, faz com que a gente reaja, a maior parte do tempo, se reaja mal àquilo que acontece conosco. Esse princípio também aborda o tema da autorresponsabilidade, quer dizer,
eu tenho que ser responsável, né, pelas minhas reações, como eu reajo aos acontecimentos, aos fatos. Isso é uma questão assim fundamental. Eu já trabalhei isso muito, terapia, né, com clientes, no sentido que você precisa aprender a ter o domínio, né, sobre a sua mente, né, ter domínio sobre a sua consciência para enfrentar os acontecimentos que estão fora de você. Muita coisa não cabe a nós resolver. Você não tem controle sobre as ações dos outros. Aí tem aquela coisa, quer dizer, alguém falou mal de mim. Qual que é o controle que você tem sobre isso? Você não tem o controle sobre a pessoa que falou mal de você, mas você tem o controle e deve exercer, e deve aprimorar, né, sobre, né, como você reage àquilo que falaram de você. Então, como é que você reage ao que acontece com você. Porque muitas vezes nós não temos o domínio das outras pessoas. As outras pessoas vivem a vida delas. Elas fazem aquilo que acham que deve fazer, por algum motivo, né? Então, tem isso. Quer dizer, a gente não tem, a gente precisa ter mais, isso é ser proativo, tá? Então, eu falei da reatividade, quer dizer, a reatividade ela é muitas vezes inconsciente. Então você reage abruptamente e depois arca com as consequências. Quando que você, ao ser proativo, você vai reagir de modo consciente em relação àquilo que está fora de você. Então, o seu domínio tende a ser maior se você exercitá-lo, né? Então, isso é importante na vida, né? Quer dizer, veja bem, então, se nós temos essa grande margem daquilo que nós podemos controlar, nós temos que exercitar. Mas exercitar de modo consciente, quer dizer, como é que eu reajo? Aí entra uma questão que é de dentro para fora, quer dizer, você tem que ter esse discernimento, esse preparo, para ser mais racional nesse sentido, para trabalhar as suas reações. Porque nós temos uma tendência, infelizmente, nós temos uma tendência a sempre não nos responsabilizar por aquilo que acontece conosco. Né? Então, nós sempre estamos apontando o dedo para algum lugar, ou para alguém. E aí nós não resolvemos nada quando fazemos isso. Nós vamos resolver quando nós, né, nos assenhorarmos, né, das nossas reações. Você já deve ter pensado alguma vez, depois de algum acontecimento, de um fato, por que eu não reagi assim, né? Mas esse depois do acontecido, né, já era, se você já reagiu. Então nós temos que ter esse tempo para elaborar a nossa reação diante de algum acontecimento, porque nós não temos o domínio de tudo o que nos acontece. Isso é uma coisa assim que eu penso, depois de ter estudado isso já há muitos anos. Inclusive eu já usava esse princípio, sem denominá-lo,
né? Muito tempo antes desse próprio livro, né? Dessa publicação desse assunto. Então a gente tem que ser proativo, é você, digamos assim, se antecipar às suas respostas ao mundo. Você tem que ter isso, e tem condição para ter isso. Não precisamos nos assodar, não precisamos ser imediatistas. Mas bateu, levou. Não é assim que funciona, né? Então tem muita coisa que o controle é nosso, mas nós o delegamos às circunstâncias, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, né? Então isso é uma coisa assim super importante de entender, né? Que, né, você precisa entender, né, que você às vezes não pode controlar aquilo que te acontece, certo? Mas pode escolher como lidar com aquilo com o acontecido, né? Então é importante ter essa ideia. Aí é necessário, por exemplo, a gente ter esse aprendizado, né, de ter a consciência das nossas emoções, identificar quais são os nossos limites, né? A gente tem que ter essa premissa, né? O que te deixa irritado, né? O que te faz feliz, o que te faz infeliz. É importante fazer essa autoanálise, reconhecer suas emoções, né? E dar nome a elas, inclusive, né? E buscar as causas dessas emoções, né? A questão não se trata de reprimir emoções, mas a escolha de como lidar com elas. Quanto mais nos tornamos conscientes das nossas emoções, melhor faremos a gestão delas. Entendeu? Então outra coisa é você aprender a economizar energia emocional, né? Você economizar energia significa você parar de gastar energia com coisas que são desnecessárias. Existem coisas que você não tem controle. Por exemplo, você não tem controle daquilo que se passa na televisão, daquelas notícias que são dadas na televisão, a maioria tudo negativo, tudo ruim, né? Você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle sobre você. Como você reage àquelas notícias que muitas vezes os canais de televisão insistem em repetir o tempo todo, né? Quer dizer, o tempo todo eles estão te afetando. Então, você que tem que cuidar dessa afetação, né? De não se deixar afetar pelas notícias ruins, por exemplo, né? Você é que tem que ter esse controle. Você que tem que ter o controle de como você reage emocionalmente às situações, né? Então, quer dizer, você tem que buscar aí, não é a perfeição, certo? Mas a excelência. A melhor maneira de lidar com aquilo que acontece fora de você. Isso é super importante, né? Aí você precisa também priorizar o seu tempo, né? Porque você tem que aprender a usar melhor o seu tempo, porque é o tempo da sua vida, não é o tempo da vida do outro ou dos outros. Então você tem que aprender isso.
a ser um gerenciador do seu tempo. Né? Eu, por exemplo, não tenho tempo para notícia ruim, então eu não assisto, porque eu já sei como é que funciona esse sistema. Né? Veja bem, a televisão, ela só quer de você, sabe o quê? Audiência. Infelizmente, o Brasil é assim. Só quer audiência, ela quer que você fique ligado ali. Então ela repete incessantemente e insanamente notícias ruins o tempo todo. Para quê? Para ter a sua atenção. Enquanto ela tem a sua atenção, ela tem audiência. Enquanto ela tem audiência, ela vende 1000 produtos. Entende isso, né? Se não entende, passe a observar. Uma escolha que você também pode fazer, além de viver muito mais consciente ou autoconsciente, no sentido, né, de se antecipar às coisas que acontecem e resolvê-las da melhor maneira possível. É preciso também você escolher viver mais leve. Você não vai viver mais leve se você ficar plantado na frente da televisão o dia inteiro vendo notícia ruim. Você não vai viver mais leve. Você não vai dormir bem. Né? As suas energias vão se desgastar com aquela leva de informações que são jogadas o tempo todo na sua cara. Né? Então, escolha viver mais leve, mais consciente e mais leve. As exigências, às vezes, com os outros e consigo mesmo, podem gerar tensão, né, nos seus relacionamentos. Muitas vezes imaginamos um cenário ideal, e quando não acontece da forma que esperamos, vem aquele sentimento de frustração. Nem tudo está à sua disposição, nem tudo está sob seu controle. Então, você tem que aprender isso, entender isso dentro de você. Né? Quer dizer, na vida, é importante uma coisa que antes eu pensava, né, há muito tempo atrás, pensava que essas coisa de planejamento era só planejamento assim, em termos de negócios. Mas não é. Então, planejamento, você tem que separar um tempo para planejar, de certa forma, a sua vida. Você tem que aprender, por exemplo, a agendar as suas tarefas, aquilo que você quer fazer, aquilo que você vai fazer. Quer dizer, você tem que definir, inclusive, as prioridades, né, daquilo que você vai fazer. Falei da administração do tempo. Você tem que saber o tempo que você necessitará para realizar cada atividade. Isso faz toda a diferença no rendimento, né, do seu dia a dia e pode ajudar a evitar até alguns transtornos. Outro ponto é você aprender, né, ao planejar as coisas que você vai fazer, a ser flexível. Nem sempre tudo vai sair conforme o planejado. Isso você tem que entender. Então, você pode fazer planos e mudar de planos sem sofrimento, né? Estava lendo, né, nessa retrospectiva aí do meu livro, né, essa questão, né, porque a gente precisa entender. A gente, ao invés de ficar gastando energia pensando em como gostaria que tivesse acontecido, né? Então, quer dizer, isso não vai resolver. A questão de problemas
é focar não no problema, é focar na solução. Focar na solução. Muita gente foca-se apenas no problema e fica ali gastando energia, pensando sobre o problema, quando que poderia dirigir essa mesma energia, né, para a solução. Então você tem que entender que muito do tempo que você perde é porque você não foca na solução das situações, todas as situações, seja situações, né, no trabalho, seja situações na vida pessoal, seja situações na vida em sociedade. Você precisa se focar na solução dessas situações, na resolução destas situações que às vezes são incômodas. Então é muito importante a gente ter essa ideia, né? Ter essa ideia de que nós somos responsáveis, né, nesse sentido, em buscar as soluções de maneira consciente, certo? Você tem que... Tem coisas, por exemplo, que eu digo, esse princípio também dá dá para ter um olhar, tipo assim, tem coisas que não te pertencem. Eu uso muito esse termo, isso não lhe pertence. Eu falei isso para centenas e centenas de pessoas. Foca naquilo que te pertence, naquilo que você pode resolver. Não adianta focar naquilo que depende, inclusive, de outros para a resolução. Então, a gente tem que aprender isso. Todos nós, se quisermos viver melhor, nós temos que aprender isso, né? A não nos perdermos naquilo que não nos pertence, né? Tem gente que fica o dia inteiro, a vida inteira, só falando mal, por exemplo, do governo. Ah, mas o governo não fez isso. Ou seja, qual for o governo? Não fez isso, não fez aquilo, não sei o quê. E, tipo assim, isso não te pertence. Você não é do governo, você não tem influência no governo. Você tem influência na sua vida. Você tem influência naquilo que você recebe para resolver na sua vida. Essa é a questão. Então, tem 1000 coisas que não nos pertencem. Certo? Tipo assim, vai dar uma chuva estrondosa. Isso não me pertence. Eu não vou resolver o problema dessa chuva. Eu não vou parar essa chuva. Mas eu posso, por exemplo, se for o caso, eu posso, por exemplo, me abrigar bem, né? Entendeu? Se você está dentro de casa, você vai fechar a sua janela para não entrar água na sua casa. Quer dizer, você tem ações que você vai fazer, mas você não vai parar a chuva. Então isso não te pertence. E tem muitas coisas que não nos pertencem, né? Aí entra uma questão que é, você vai gerar a geração de preocupação ou preocupações. A preocupação em si, ela é inútil, ela não resolve nada. Não adianta eu me preocupar com algo que não me pertence. Eu até entendo que tem pessoas que se preocupam. O filho vai viajar, a pessoa fica preocupada sobre a segurança do filho, etc. Mas isso não te pertence. Você tem que instruí-lo sobre tudo, a segurança dele, tudo tal. Mas você não tem como prever os acontecimentos futuros. E muitas vezes as pessoas ficam alimentando acontecimentos futuros e ruins. Então, tem coisa que não te pertence.
partir do momento que o seu filho embarca no ônibus para viajar, ou no avião que vai viajar, isso não te pertence. Tá? Às vezes eu digo assim, quando muito você pode orar, né, para que tudo corra bem com ele. Você dá todas as dicas para ele, de comportamento, de como fazer, etc, etc. Mas você não tem o domínio sobre a viagem dele. Não tem. Então você fica gerando preocupação, fica gerando energia ruim, etc, etc. E muita coisa assim, né? Imagine você planta, eu gosto muito de plantas, né? Então você planta, vamos falar uma coisa que eu gosto, você planta um canteiro de rabanete, tá? Simples, hein? Aí você fica pensando assim, mas e se o rabanete não vingar? Mas se o passarinho comer a semente? Se chover muito e levar a semente, etc, etc, etc. Vai resolver alguma coisa? Não. Então você tem que fazer o seu papel, quer dizer, você vai arrumar a terra, o local e tal, e vai semear e vai cuidar. Só isso que compete você fazer. Será que esses rabanetes vão ser grandes ou ser pequenos, etc? Você não te pertence. Você está gastando, perdendo tempo. Então são coisas que a gente precisa compreender nesse princípio, né, do 90-10, que é que você precisa ter maior, digamos assim, maior controle, né? Maior competência emocional e maior competência racional para lidar com as coisas. Essa é a questão, né? Quer dizer, a gente, esse princípio, ele nos alerta para aquilo que pode acontecer, para os estragos que a nossa reação emocional descontrolada pode acarretar para nós e para os outros. Né? Então, é super interessante o quê? Você aperfeiçoar as suas competências emocionais, racionais para viver. Não é? Você tem que aprender isso. Lógico que tem muita gente que quer o quê? Quer receita pronta, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Você tem que aprender a olhar para dentro de você, né? A trazer de dentro para fora, né, as soluções. Você tem que aprender a ter um autocontrole, né? Controlar-se emocionalmente, sabendo que nem tudo compete a você fazer, mas aquilo que compete você fazer tem que ser muito bem aprimorado. Você tem que investir, inclusive tempo, nesse projeto da sua vida, nesse processo evolutivo da sua vida. Você é que tem que estar no controle da sua vida. Aí é aquela história, você não controla toda a sua vida, mas você pode muito bem controlar aquilo que acontece na sua vida, como você reage àquilo que acontece na sua vida, aquilo que acontece com você. Tem N formas de reagir, né? Por exemplo, você vai ao médico, o médico diz, olha, você está com X problema, né? Então nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dos procedimentos A, B ou C, tal remédio, etc. Então você, né, sai dali, você tem que ter esse controle emocional para saber que existe um tratamento e que você tem uma parcela de participação nesse tratamento. Não é só o médico, não é só o remédio. Então você assume, né, o controle do seu tratamento
né, de modo, né, a executar o que tem que ser feito, né? Agora, se você descamba para o achismo, tipo assim, eu acho que nem é isso, acho que é aquilo, não sei o que lá, tal, quer dizer, se você começa a contestar o diagnóstico no sentido de, será que isso é assim, será que não é assim, será que não será? Quer dizer, se você fica nisso, você está desperdiçando, você está dispersando as energias que poderia cuidar, né, para aquelas energias que poderiam servir para cuidar do seu processo de cura. Então você sai disso. Aí você começa a ouvir A, B ou C, outras pessoas, né? Sempre tem essas outras pessoas que gostam de dar o pitaco delas. Então você vai sofrer, você vai criar ansiedade, você vai criar, né, situações desfavoráveis para o seu processo de cuidado da saúde. Então, esse é o controle que você tem que ter, né? Assumir o controle daquilo que cabe a você ter controle. Então, a gente perde muito tempo, né, nesse sentido, né, de a gente não entender isso, né, da gente sair do foco, digamos assim, né? Sair do foco nesse sentido, né, de que de repente a gente fica ao Deus dará, né? Entenderam? Quer dizer, é isso que tem que entender. Então, esse princípio 90-10 que eu citei aqui, né, significa o quê? 10% da vida, da sua vida, está relacionada com o que se passa com você. Certo? 10% está relacionado com aquilo que se passa com você. 90%, né? 90%, né? Os outros 90% estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. Essa é a questão. Então é muita coisa para você, né? Muita coisa que você tem que tomar conta. Entendeu? Quer dizer, ao invés de você ficar, né, dispersando energia com aquilo que não te cabe controlar, você tem que gastar essa mesma energia, né, para controlar aquilo que é possível ser controlado. Nós não controlamos 100% da nossa vida, né? Essa coisa de controlar o que acontece conosco, isso aí é todo um aprendizado que nós temos que ter. Tem gente que não quer, na verdade, se esforçar, né? Se esforçar para mudar algo em sua vida, para fazer algo melhor pela sua vida. Tem muita gente que não quer se esforçar, quer que alguém dê solução. E a verdade, veja bem, toda qualificação que você deseja em sua vida, ela passa por você. Você tem que ser o autor, né, disso. A maioria das pessoas gosta muito de fugir da sua responsabilidade. Fugir da responsabilidade para com a sua vida. Infelizmente acontece isso. Porque as pessoas estão sempre em busca de facilidades. Certo? Busca de facilidades que são externas, que vêm de fora.
né? Alguém vai dizer o que eu devo fazer. Essa não é a melhor opção. Você é que tem que aprender o que é o melhor para você fazer pela sua vida, né? Então a gente tem que entender isso. Isso é fundamental em qualquer processo de qualificação da vida, né? Se você quer qualificar a sua vida, esse é um termo que eu uso muito, né? Que é a maior parte das pessoas nunca aprendeu a qualificar a sua própria vida. As pessoas aprenderam, quando muito, é tipo assim, o que elas querem para a vida delas, mas a maioria não quer fazer esforço para isso. Essa é a questão. Você, por exemplo, você só vence bloqueios na sua vida, por exemplo, bloqueios, coisas que ficam ali empacadas na sua vida, que você não consegue resolver. Você só resolve traumas da sua vida através do seu próprio esforço, conhecimento, próprio esforço e, muitas vezes, a ajuda de alguém. Também alguém ajudar você, não é alguém resolver para você, é proporcionar a você ferramentas para que você faça melhor. Entende? Então, a gente tem que compreender isso para viver melhor. E muita coisa depende de nós. Essa é a questão. Essa é a questão, assim, que eu digo assim, fundamental, né? Então, eu digo assim que sendo desse modo, sendo desse jeito que eu estou falando, e é assim, tá? Então, sendo desse jeito, né? Sendo desse jeito, você, em algum momento, vai ter que tomar consciência disso, né? Você vai ter que tomar consciência disso. Não tem outro caminho para isso, né? Quer dizer, você precisa o quê? Aperfeiçoar o modo como você responde a tudo que acontece na sua vida, ou pelo menos quase tudo, né? Então, o modo como você tem que aprender isso. Não tem outro escape. Eu já recebi cliente que acha que vem para a terapia e você vai dar todas as soluções. E não é assim que funciona. Não existe um pacote de soluções pronto para cada pessoa. Tem que haver o envolvimento pessoal, o envolvimento da pessoa na resolução dos seus problemas, digamos assim, né? O problema não pode ser o problema, entendeu? A questão é a solução. E todos nós, eu sei até pela minha própria vida pessoal, todos nós temos que buscar soluções, focar em soluções. Tipo assim, se eu quero melhorar, eu tenho que buscar ferramentas e começar a melhorar todo dia. Entende? Então, essa tem parte da sua vida que só compete a você resolver. Não compete a mais ninguém. Então, se você acredita que você merece viver bem melhor, mãos à obra, né? Vamos lá fazer o que será, como dizia o Gonzaguinha, né? Vamos lá fazer o que será. Essa é uma música do Gonzaguinha, é um refrão, né? Entendeu?
né? E a música chama Sementes do Amanhã, se você quiser procurar. Tá? Sementes do Amanhã. Tem o refrão que diz: vamos lá fazer o que será. Então, não tem como escapar. Não tem como você delegar para outro fazer aquilo que você tem que fazer. Nós, muitas vezes, esperamos, como eu já disse, que os outros nos tragam soluções. Mas alguém pode vir e te dar uma dica, né? Te propor um certo tipo de trabalho, uma sugestão de um livro, por exemplo, para você aprender, etc. Mas não vai fazer por você. Então, nesse conceito, né? Esse conceito, essa ideia 90-10, está embutido isso, a questão da autorresponsabilidade. Você tem que ser responsável por buscar as soluções apropriadas para cada situação que acontece com você. Ok, gente? Então, vou ficar por aqui hoje. Pode ser que uma outra vez eu volte mais um pouco nesse assunto, mas por hoje eu estou deixando essa breve reflexão para vocês, tá? Então é isso aí. Paz e luz para você e cuide-se bem por aí.